Página 28, ponto E, a base de uma vida digna, diversidade nos dons, Efésios 4, 7 a 16. Essa é a semente 19, eu vou ler esse trecho. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com visto ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então a semente fala, o uso dos dons é essencial para manter a união da igreja. Os dons espirituais levam a igreja à maturidade espiritual, que é essencial para a união. Quando progredimos espiritualmente, perdemos o individualismo e egoísmo que impedem a expressão da unidade. Nesse trecho, Paulo enfatizou os dons dados aos líderes da igreja, os quais estimulam o uso dos dons por todos dentro do corpo. Isso não somente amadurece a igreja, mas também cria uma interdependência entre os membros, resultando numa união viva e espiritual. Eu creio que esse é o ponto que ele queria ver. Ele falou no último capítulo muito acerca do fato que a igreja é unida, mas aqui ele quer falar da diversidade dentro dessa união. Ele queria falar da importância que cada parte tem no corpo de Cristo, contribuindo. Uma das coisas que eu creio que existe na igreja hoje em dia é muitas pessoas passivas, muitas pessoas não entendendo sua função dentro do corpo de Cristo. E por isso a igreja não tem a unidade, mas quando todo mundo está usando seus dons espirituais, cria elos entre as pessoas, cria uma interdependência que leva as pessoas a se unir. Então, nesse trecho, Paulo mencionou como Cristo teve essa autoridade para dar os dons, porque isso é diferente do que no Antigo Testamento, não houve essa diversidade de dons entre Israel. E a segunda coisa, ele mostrou como esses dons estão usados e estimulados entre o corpo para causar a edificação do corpo. Eu creio que isso é muito importante para a gente entender. De fato, esse trecho é um dos mais importantes para mostrar como a estrutura da liderança deve funcionar. Exercícios e perguntas. Leia 1 Coríntios 12, 4 a 11 e Romanos 12, 3 a 8. Quais as diferenças entre essas listas e a lista de Efésios 4? Então, esses trechos descrevem como o corpo funciona, como o corpo tem essa diversidade de dons e tem uma lista de dons. Quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre essas duas listas? Número 2, por que os dons são tão importantes, mas poucos sabem quais dons possuem? Eu já fiz essa experiência nas igrejas, eu pergunto, quantos de vocês sabem qual é seu dom espiritual? Praticamente, as únicas pessoas que sabem qual é seu dom espiritual são as pessoas que têm o dom de ensino. E eu confesso, dentro do nosso meio, esse dom é o mais enfatizado. Número 3, por que a uniformidade não é necessária para a unidade? Muitas pessoas creem que se uma pessoa faz e a maneira que faz tem que ser uma uniformidade na igreja, mas isso não é verdade. Número 4, ore pelos líderes da sua igreja para que tenham sabedoria para cultivar o uso dos dons na igreja. Muito importante para os líderes ter essa sabedoria e encorajar a expressão e uso dos dons. Versículo 7 começa com a palavra e, ou como está na sua apostila, mas. Esse é um pequeno contraste. Isso está mostrando, como fala na sua apostila, em contraste com a uniformidade mencionada no último capítulo. A diversidade da unidade da igreja. Unidade não é uniformidade, ou não precisa de uniformidade. Então, na sua tradução, eles normalmente colocam uma conjunção e lá, mas é uma coisa de mostrar contraste. Em contraste de unidade que falamos até agora, eu gostaria de mostrar a diversidade que existe no corpo de Cristo, mas ainda há unidade na diversidade. Ele falou aqui, mas ele falou, e a graça foi concedida a cada um de nós. Nota a palavra cada um. Esse é muito enfático,
porque está enfatizando que cada um individualmente, cada pessoa tem um dom distinto, diferente de cada pessoa. Eu gosto de falar que não somente há essa diversidade de dons, mas de personalidade, de experiências que a pessoa tem, criando uma pessoa única dentro da igreja, que tem uma função especial que nenhuma outra pessoa pode fazer. Mas ele falou, e a graça foi dada. Que tipo de graça? Como fala aqui na sua apostila, a graça não é a graça da salvação, mas a capacidade do uso dos dons espirituais. Os dons são imerecidos e por isso ele fala a graça. A graça do dom espiritual foi dado a cada um. A palavra para graça é charis, e a palavra para dons é carisma, a mesma palavra. Então está falando a cada um, em contraste da uniformidade do nosso relacionamento com Cristo, a unidade da igreja. Deus deu a cada um individualmente um dom espiritual diferente pela sua graça. E isso ele enfatizou, foi concedido, não foi procurado. Foi dado a um, mas ele fala segundo a proporção do dom de Cristo. Essa palavra proporção, como fala na sua apostila, ressalta a soberania de Deus. Ele determina a proporção de cada um. A ideia não é que uma medida diferente que está dando, mas Deus dá a graça e especificamente o que Ele quer para cada um. E ele mencionou, mais uma vez, ele usou a palavra que o dom de Cristo, ele usou uma outra palavra, doreia, que enfatiza o fato que é grata, se não merecido. E ele dá essa coisa que é uma capacidade que Cristo deu. Então, Cristo deu esses dons conforme a medida de cada pessoa. Versículo 8 fala, é uma prova disso. E versículo 8 é um trecho meio diferente, citando o Salmo 68, 18. Ele falou, quando ele subiu às alturas, levou cativeira e concedeu dons aos homens. Então, como fala na sua apostila, esse é o Salmo de Vitória de Davi, que era lido no dia do Pentecostes nas sinagogas. Cada vez que você estuda o que foi feito durante Pentecostes, é importante, você pode ver com mais clareza por que tudo aquilo que está em Atos 2 aconteceu naquele momento. Mas essa palavra subiu às alturas, Cristo está mostrando aqui triunfante depois da batalha. Ele voltou ao céu. Esse está falando de sua exaltação quando ele levou. E ele fala, quando ele subiu às alturas, o que ele fala? As alturas, claro que está falando de sua volta para o céu. Ele fala aqui que ele levou cativo o cativeiro. Isso é uma expressão usada quando um general entra numa cidade e entra lá e captura a cidade. E daí, quando ele captura a cidade, ele pega os cativos, as pessoas que foram presos lá na cidade, e ele liberta eles. Então, esse trecho, quando ele fala levou cativo o cativeiro, está falando de uma libertação, de livrar as pessoas das mãos do inimigo. Então, eu coloquei na sua apostila os prisioneiros libertados. Provavelmente descreve a libertação dos santos do Antigo Testamento depois da sua ressurreição. Nós vamos comentar nisso no momento. E ele fala que ele deu dons, ele usou uma outra palavra aqui. Doma é uma outra palavra, meio raro. É usado em Filipenses 4:17 e Mateus 7:11. Quando o rei ia capturar uma cidade, ele ia pegar os bens capturados e distribuir entre o seu povo. Agora, esses dons enfatizam a variedade que ele deu como despojo quando ele ganhou a vitória. Agora, ele deu essa explicação aqui. Ele fala, ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Essa é muito difícil, porque ele usou as mesmas palavras. Agora, essa é a expressão, ele subiu, mas também isso implica que ele também desceu para os lugares inferiores da terra. Esse descreve sua humilhação. Algumas pessoas falam que isso descreve simplesmente a humildade quando ele se encarnou. E ele ficou uma pessoa pobre numa terra simples e não chegou como rei. Então isso mostra a profundidade da sua humilhação quando ele se tornou homem. Outras pessoas enfatizam que isso foi quando ele foi para Hades, Sheol, depois da sua morte em Cristo e pregou para os santos do Antigo Testamento. E nós vamos comentar isso depois. Mas a coisa que é mais importante é isso. Está em versículo 10. Aquele que desceu
é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, quer dizer, muito exaltado. Esse aspecto de ser acima de todas as coisas é uma palavra usada para exaltação, muito alto, e fala para encher todas as coisas. E eu creio especificamente, ele usou uma palavra para encher, a palavra que ele usou lá, a pleroo, que indica que ele tem a capacidade de encher a igreja com todas as coisas. Eu acho importante de entender que essa exaltação é só usada 2 vezes na Bíblia, é usado em Hebreus 9:5, que fala dos querubim, e está também usado em Efésios 1:21, que fala da exaltação de Cristo sobre todas as coisas. Agora, a coisa mais importante desse trecho está aqui na página 28, lá embaixo. Encher ou capacitar todos, especificamente sua igreja, como Paulo explica. Então, toda essa coisa é muito difícil entender esse trecho, mas ele simplesmente está falando de que Jesus Cristo, pela graça, dá um dom diferente. Ele tem o direito de dar esses dons diferentes porque ele foi exaltado depois da sua humilhação. E o fato que ele ganhou essa vitória na sua exaltação através da ressurreição dos mortos, deu para ele a autoridade de dar dons espirituais para os homens, especificamente para ser usado na igreja, para encher sua igreja. Página 29, eu quero ler o que está escrito na sua apostila, observações. O ponto principal desse trecho é simples. A vitória de Cristo através da sua ressurreição dos mortos, depois da sua humilhação, deu-lhe a autoridade de dar dons espirituais aos homens. Escatológica e textualmente há algumas dúvidas. Então, a gente podia ver o que exatamente está acontecendo aqui. Mas a ideia principal é simples. A coisa muito importante que muitas pessoas debatem é que o que são as regiões mais baixas da Terra? Algumas pessoas creem que simplesmente descrevem o estado humilde da sua encarnação. As regiões que está descrevendo a Terra. Cristo nasceu numa cidade simples, numa família simples, de uma maneira simples. Então está falando da sua encarnação. Outros falam que é simplesmente uma referência do seu enterro, que ele foi sepultado. E outros creem que Sheol, esse é o lugar dos mortos, e é paralelo a 1 Pedro 3:19-20, está falando que ele foi para os lugares dos mortos. Isso é paralelo quando Jesus falou ao homem ao lado dele, estará comigo em paraíso hoje. Eu creio que esse trecho está falando disso, parece mais coerente de levar a isso, que ele foi não somente humilhado na sua encarnação, não somente foi sepultado, mas até foi até Sheol, Hades, o lugar da morte, e anunciou a sua vitória para os mortos. Quem foi levado cativo? Tem algumas pessoas que falam os salvos de todas as épocas, no arrebatamento, e está falando disso. Mas não pode ser porque ele usou o tempo auristo. Isso indica que é uma coisa que já aconteceu, um evento do passado. Então, o arrebatamento não aconteceu ainda. Outros falam que quem é que ele levou cativo foi Satanás. O pecado e a maldição, ele ganhou a vitória contra eles. Isso é verdade, mas não pode ser isso aqui, porque foram levados para o céu junto com ele. Quando Cristo foi levado às alturas, o cativo foi levado junto com ele, então ele não ia levar Satanás para lá. Algumas pessoas falam que os santos do Antigo Testamento, sua salvação se tornou completa quando Jesus ressuscitou. Esse trecho de Hebreus 9:15 fala que Cristo morreu pelas ofensas cometidas na antiga aliança. Então, esses trechos em Hebreus 11, 39 e 40 falam que havia a concretização da promessa. Então, isso parece que completou a salvação dos santos do Antigo Testamento quando Cristo ressuscitou e foi exaltado. Segunda coisa, isso é coerente com Mateus 27, 50 a 53. Quando Cristo morreu, os santos do Antigo Testamento em Jerusalém saíram dos seus túmulos. Esse mostra a libertação dos santos do Antigo Testamento. E o paraíso aparentemente mudou do local, porque, segundo Coríntios 12, 12 a 24, fala que o paraíso é a própria presença de Deus. Então, essa é uma coisa que descreve esse trecho. Tem mais uma pergunta que eu coloquei aqui. Por que a citação do Salmo é diferente? Porque em Salmo 68, 18, em português diz, recebestes dons por dádivas.
A Septuaginta diz, recebestes dons entre os homens. Então, aqui fala que ele deu dons. A explicação é isso, a palavra hebraica que é usada nesse salmo pode ser usado como sentido de receber algo com o propósito de dar aos outros. Então, esse versículo está falando que Cristo recebeu esses dons, mas não para ficar com eles, mas para distribuir entre seus santos em todo sentido. Agora, o ponto, não esquece disso. A razão que Cristo poderia nos dar os dons é porque ele foi exaltado. Sua humilhação foi grande, mas sua exaltação foi maior. E Cristo deu para a gente esses dons espirituais que são tão importantes para a igreja. No meio da página 29, fala os dons dados à igreja, versículo 11. Isso fala, e ele mesmo, falando de Cristo, concedeu, ele deu dons para quem? A igreja. Ele deu esses dons à igreja porque esse é o contexto. Ele mesmo, Cristo mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora, vamos examinar isso porque tem uma variedade de funções aqui. A palavra apóstolo significa uma pessoa enviada para a plantação de igrejas. Apóstolos pode ser um termo técnico. Os 12 mais Paulo foram considerados apóstolos. E eles foram dados revelações de Deus, autoridade para escreverem as Escrituras. Eles lançaram o fundamento da igreja, testemunhando pessoalmente da ressurreição de Cristo. Agora, você lembra que em Atos 1 eles colocaram esta qualidade. Paulo falou que ele não encaixou exatamente, mas ele foi o último. Ele veio por último, um nascido fora do tempo. Agora, esse não existe hoje, esse tipo de apóstolo. Tem pessoas que gostam de dar esse título para si mesmo, mas não existe isso. Porque não existe pessoas hoje que presenciaram todas as coisas na vida de Cristo e sua morte e ressurreição. Agora, tem outro sentido em que a palavra apóstolo é usado como termo geral. Missionários. A palavra latim é missionário, a palavra grega é apóstolo. Missionários enviados para fundar igrejas, como Barnabé, Silas e Timóteo, Andrótico e Júnias. Esses 5 homens foram descritos como apóstolos e eles não fazem parte do 12. Eles tiveram a função de apóstolo, mas não a posição ou título do apóstolo. Quer dizer, eu sou um plantador de igrejas, eu sou uma pessoa que tem uma visão ampla e estimula a implantação de igrejas. Então, eu sou um apóstolo. Não no sentido como Paulo e os 12, mas eu tenho esse ministério apostólico. Eu gostei como meu mentor sempre fala, você não deve dar esse título para as pessoas, mas descrever o ministério da pessoa usando essas coisas como adjetivos. Por exemplo, eu tenho um ministério mais apostólico. Agora, tem profetas. Eu vejo que uma função do profeta é uma função de proclamar, de exortar. E essas pessoas, eu creio, zelam pela santidade do corpo. Hoje fazem somente exposições da revelação já dada das Escrituras. Eles enunciam a palavra de Deus. Mas eles têm essa função importante de exortar a aplicação do corpo de Cristo a essas ideias. Evangelistas, essas pessoas anunciam as boas novas e estimular o corpo a alcançar a sua Jerusalém. Felipe foi uma pessoa que foi chamada o evangelista. E Timóteo foi demonstrado a fazer a obra de um evangelista. Então, esta pessoa não é simplesmente uma pessoa que prega o evangelho, isso é responsabilidade de todos. Lembra-se que essa é uma pessoa que tem a função de estimular isso no corpo de Cristo. Página 30, pastores, essas pessoas que cuidam e lideram o rebanho. Eu coloquei na sua apostila o trecho de Ezequiel 34, 2 a 6, porque ele descreve criticando os pastores de Israel por não cumprir sua função. Então, eles têm a função de alimentar as ovelhas. O pastor deve ajudar as ovelhas a achar alimento na palavra. Cuidar das ovelhas, o pastor deve estar pronto a estimular suas ovelhas quando estão com dificuldades ou em pecado. Número 3, de proteger as ovelhas. O pastor defende as ovelhas contra doutrinas falsas. Eu lembro que eu estava numa igreja logo quando eu cheguei em Belém e eu vi algumas pessoas chegando lá propondo doutrina falsa. Eles eram mormons.
Eu levantei contra essas pessoas porque eles estavam tentando interferir com nossa escola dominical. Então, eu levantei contra essas pessoas. Eu tinha a responsabilidade de proteger eles contra essa falsa doutrina. Orientar as ovelhas, o pastor deve ter visão para dar direção às ovelhas, de entregar sua vida pelas ovelhas, como Jesus falou em João 10:11, o pastor é dedicado às suas ovelhas. Agora, relacionado com isso, nota que tem gramaticamente uma ligação entre esses dois. Outros para pastores e mestres, quer dizer, um bom pastor deve ter pelo menos uns aspectos de ser um mestre. E ele tem uma função de ensinar a doutrina e a vida pelas Escrituras. Eu vejo que essas coisas não são muito rígidas. Eu acho muito perigoso de falar ele é mestre, ele é pastor, ele é apóstolo. Essas palavras não devem ser usadas por títulos ou categorias, mas é maneiras de descrever que tipo de ministério a pessoa tem. De fato, eu tenho muito aspecto de mestre e apóstolo na minha vida. Então, há uma variedade de dons e diferentes aspectos, mas uma boa igreja deve ter uma liderança feita de vários homens que cumprem essa função aqui. Mas lembre-se disso, a função dessas pessoas está no próximo versículo. Versículo 12, ele fala com vistas ou como propósito. O alvo é ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos são as pessoas que conhecem Cristo. E aperfeiçoamento, ele usou a palavra catartismo, ou seja, um lugar no Novo Testamento, mas uma forma é usado em Gálatas 6:1 e 2 Coríntios 3:9. Mas a ideia dessa palavra é de restaurar, é de frase médica que é usado para colocar na posição o osso, de consertar, de preparar a pessoa. Então, isso implica um treinamento. Então, Deus deu a liderança para a igreja, não para realizar o ministério, mas para equipar. Meu mentor foi para o seminário da Igreja dos Irmãos e perguntou: quantos de vocês estão aqui no seminário para se preparar para o ministério? Todo mundo levantou a mão. Quantos de vocês estão aqui para equipar as pessoas da sua igreja para o ministério? E todo mundo olhou um pelo outro, muito confuso. Porque o propósito da liderança não é para realizar o ministério, mas o propósito da liderança é para equipar os santos para fazer o quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora você pode ver a palavra, o desempenho do seu serviço deveria ser traduzido o seu trabalho do ministério. Trabalho, o desempenho é eis ergon. Esse é o trabalho. A coisa que, a missão, o que deve ser feito. A palavra serviço é diaconia. Isso é o ministério da pessoa, o serviço que ele deve fazer. Qual esse serviço ele definiu como edificação, oikodome, a fortalecimento espiritual do corpo de Cristo. Então, lembre-se disso, a liderança não tem a função de edificar o corpo de Cristo. Os santos, você que está escutando isso, não me faz diferença se você é líder da igreja ou não. Cada um de vocês tem uma função de edificar a igreja. Quem é que vai te preparar, equipar e te liberar para isso? São os líderes da igreja. Essas pessoas foram dadas à igreja para equipar a igreja para realizar esse ministério. Como está escrito na sua apostila, equipar é de treinar os santos para utilizar seus dons para realizar seus ministérios. Pôr em forma, colocar certo para poder fazer isso. De servir é diaconia, de servir a igreja é o trabalho de todos os santos e edificar, fortalecimento, o resultado de equipar com a palavra. Então, essa é a função da igreja. Imagina uma igreja funcionando assim, em que todo mundo não está passivo, sentado lá, esperando para receber, mas estão realmente escutando para ser melhor equipado, buscando capacitação para ser melhor equipado, para usar seu dom para edificar a igreja.